Olá, meus queridos irmãos, amigos, vocês que têm nos acompanhado aí nas redes sociais. Estamos iniciando mais um vídeo. Hoje nós vamos compartilhar com vocês, dentro do Evangelho de Marcos, sobre a divindade de Cristo revelada. E eu gostaria de pedir que você abrisse sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 2. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 12. Marcos 2, de 1 a 12, diz assim: Poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, o povo ouviu falar que ele estava em casa. Então muita gente se reuniu ali, de forma que não havia lugar nem junto à porta, e ele lhes pregava a palavra. Vieram alguns homens, trazendo-lhe um paralítico carregado por 4 deles. Não podendo levá-lo até Jesus por causa da multidão, removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava e pela abertura do teto baixaram a maca em que estava deitado o paralítico. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: Filho, seus pecados estão perdoados. Estavam sentados ali alguns mestres da lei, raciocinando em seu íntimo: Por que esse homem fala assim? Está blasfemando. Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? Jesus percebeu logo em seu espírito que era isso que eles estavam pensando e lhes disse: Por que vocês estão remoendo essas coisas em seu coração? Que é mais fácil dizer ao paralítico: Seus pecados estão perdoados? Ou levante-se, pegue a sua maca e ande. Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: Eu lhes digo, eu lhe digo, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Ele se levantou, pegou a maca e saiu à vista de todos, que atônitos glorificaram a Deus, dizendo: Nunca vimos nada igual. Meus queridos, o reverendo Hernandes Dias Lopes, citando um comentarista bíblico chamado William Hendrickson, diz que entre o capítulo 1º e o capítulo 2º de Marcos existe uma grande diferença. No primeiro capítulo é mencionada a glória de Jesus e no segundo é retratada a oposição enfrentada por ele. No primeiro, percebe-se Jesus saindo de Cafarnaum para fugir das multidões, porque elas procuravam só por seus milagres, e no segundo, ele retorna para Cafarnaum para encontrar com as multidões, pois pretendia ensiná-las sobre as verdades do reino de Deus, aproveitando a oportunidade para revelar sua divindade aos opositores. Neste texto em questão, nós vemos a divindade de Cristo sendo revelada em 3 pontos principais. Primeiro, através da sua autoridade na palavra. Versículo de número 2 diz para nós o seguinte: E ele lhes pregava a palavra. Jesus poderia ter concentrado seu ministério em curas e libertações, pois havia muita carência e necessidade entre as pessoas por onde ele passava. Também por ser este o meio mais fácil e rápido para poder obter sucesso em seu ministério, como acontece com muitas pessoas hoje, que esquecem a palavra e começam a se concentrar em curas, libertações, para obter sucesso em seus ministérios. Esse era o meio mais fácil, Jesus sabia disso, mas Jesus preferiu partir pelo lado da palavra. Olha o que diz capítulo 1, versículos 32 a 34, capítulo 1, 32 a 34 diz: Ao anoitecer, depois do pôr do sol, o povo levou a Jesus todos os doentes e os endemoniados. Toda a cidade se reuniu à parte da casa, e Jesus curou muitos que sofriam de várias doenças. Também expulsou muitos demônios. Não permitia, porém, que eles falassem, porque sabiam quem ele era. Se Jesus quisesse que seu ministério fosse pautado nas curas, nas libertações, ele teria permitido que os demônios anunciassem que ele tinha vindo fazer isso. Mas Jesus não permitiu porque ele sabia que o seu ministério não era só aquilo. Aquilo fazia parte do seu ministério, mas não era o seu ministério. Todavia, Jesus não tinha interesse de seguir o caminho mais fácil.
e tinha plena consciência de que estes sinais, os sinais dos milagres, acompanhariam o seu ministério. Mas não é o seu ministério, não é a essência do seu ministério. O profeta Isaías traz como ênfase, do ministério de Jesus a pregação acerca do reino de Deus. Isaías capítulo 61, versículo 1 diz: "O Espírito do soberano Senhor está sobre mim, porque o Senhor ungiu-me para levar boas notícias aos pobres. Enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado." Como que você cuida de alguém que está com o coração quebrantado? Aconselhando, falando, amando. E ainda por cima, anunciar liberdade aos cativos. Como assim? Quando você vai libertar alguém, você não tem que quebrar as cadeias, as correntes? Mas a palavra de Deus diz que Jesus foi anunciar a liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros. Então aqui a gente vê que Isaías já declarava qual era o objetivo principal do ministério de Jesus. Era pregação, anunciação, era proclamação da palavra. A ênfase do ministério terreno de Jesus estava no ensino sobre as coisas de Deus, seu reino, sua justiça e a salvação. E isso ele fazia como quem tem autoridade. Capítulo 1, versículo 22, olha o que as pessoas falavam acerca de Jesus. Capítulo 1, versículo 22 diz: "Todos ficavam maravilhados com o seu ensino, porque lhes ensinava como alguém que tem autoridade, e não como os mestres da lei." É interessante que Marcos ainda faz a comparação. Jesus ensinava como quem tem autoridade e não como aqueles mestres que eles conheciam. Então, meus queridos, Jesus demonstra sua autoridade divina através dos ensinamentos que ele transmitia. Então, nós, como servos do Senhor, nós temos que nos apegar à palavra, aos ensinamentos de Cristo. O segundo ponto importante que nós destacamos aqui é que a autoridade de Jesus, ela também se dava através da cura. Versículos de número 11, versículo 11 diz assim: "Eu lhe digo, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa." Todas as vezes que você vê Jesus operando um milagre, isso não é o fim, mas um meio em si mesmo de autenticação da sua missão, da sua natureza e autoridade divina e da salvação que ele veio anunciar. Como já foi mostrado no texto, do profeta Isaías, o objetivo principal de Jesus não são as curas e os milagres, mas a proclamação do ano aceitável do Senhor. Isaías 61, 2. Porém, os milagres acompanhariam os que crescem em seu nome e poder. Olha o que diz o Evangelho de Marcos, capítulo 16, versos 17 e 18. "Estes sinais acompanharão os que crerem." Quais são os sinais? "Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal algum. Imporão as mãos sobre os doentes e estes ficarão curados." Então, estes sinais, eles acompanharão o quê? A pregação do Evangelho, a pregação da palavra. Então, a autoridade de Cristo nas curas veio também através da sua autoridade na palavra. O que aparece descrito aqui no capítulo 2 é bem parecido com o que já foi relatado por Marcos no capítulo 1, versículo 23 a 26. Durante o ensino acontecem curas. Este fato mostra de forma clara quais são os dois aspectos fundamentais do ministério de Jesus: o ensino e os milagres. Jesus demonstra sua autoridade divina através das curas e milagres que realizava. Porque, como nós vimos na mensagem anterior, existiam enfermidades que as pessoas acreditavam que só Deus poderia curar. E Jesus dizia: "Eu sou Deus", ao curar essas pessoas. Terceiro ponto e último
importante que nós destacamos no texto sobre a autoridade de Jesus é que através da sua autoridade em perdoar pecados, Jesus demonstrava sua divindade. Então, o versículo de número 5 diz: vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: filho, os seus pecados estão perdoados. Na mensagem anterior, nós percebemos que para o judeu, só Deus era capaz de curar um leproso, devido ao elevado grau representado por essa doença. Entretanto, no texto em questão, percebe-se outro ponto importante. Para o judeu, principalmente os doutores da lei, era creditado somente a Deus a autoridade para perdoar pecados. Nenhum ser humano, nenhuma pessoa em sã consciência poderia dizer ao outro: eu perdoo o seu pecado. Ou Deus perdoe seu pecado pela minha palavra, pelo que eu estou dizendo. Porque só Deus poderia fazer isso, segundo a cultura judaica. O problema com os doutores da lei surge quando Jesus reivindica para si a autoridade que eles acreditavam somente a Deus. Então, o maior e mais distinto benefício que o cristianismo oferece ao homem é o perdão dos pecados, através da graça salvadora de Cristo Jesus. Se nós recusarmos isso, se nós rejeitarmos esta doutrina, nós estamos dizendo que Jesus não tem autoridade nenhuma, de que ele não é Deus, de que ele não pode fazer. Porque o maior benefício, o distinto benefício que o cristianismo traz para a humanidade é: Jesus pode perdoar o seu pecado, independente de qualquer que seja. Então, como não oferecer perdão para os pecados? Como Jesus poderia não fazer isso? Diante desse fato importante e do que estava sendo cogitado no coração dos doutores da lei, Jesus propõe essa pergunta de extrema importância. Que é mais fácil dizer ao paralítico: os seus pecados estão perdoados? Ou levante-se, pegue a sua maca e anda? O que seria mais fácil dizer? Ao apresentar essa pergunta, Jesus está também trazendo uma técnica fortiori, que diz o seguinte: algo que é verdadeiro para um caso é mais verdadeiro para o outro caso, por causa de uma razão mais forte. O que essa técnica quer dizer na prática é o seguinte: que Jesus ele prova ser capaz de fazer o mais difícil, que é o que? A cura. Então, consequentemente, ele consegue fazer o mais fácil, que é o que? Perdoar pecados. Neste caso, Jesus deseja mostrar aos doutores da lei a divindade e autoridade em perdoar. Assim, ele opera o mais difícil, fazendo o paralítico andar. Versículo de número 10 diz: mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados. Jesus demonstra sua autoridade divina através da concessão de perdão aos pecadores. Jesus deseja que você também que nos ouve, você que nos acompanha, você também possa receber dele esta autoridade de ser perdoado e de poder perdoar. Isso é uma dádiva vinda dos mais altos céus para cada um de nós, pela ação do Espírito Santo de Deus em nossa vida. Para encerrar, Marcos ele faz questão de apresentar desde o início que Jesus é o Filho de Deus, que ele tem a mesma essência e autoridade divina presente nele para curar, perdoar e até mesmo ver o que os olhos humanos não conseguem ver. Jesus conseguiu contemplar o coração daqueles doutores da lei, quando eles estavam cogitando em seu coração o que queriam dizer. Jesus, através dessa atitude dele, desse perdão de pecados, dessa fala de Jesus, isso leva agora a ser perseguido por esses homens. Não foi a cura do paralítico, não foi a operação de milagres, foi a fala de Jesus
que o leva agora a ser perseguido pelos doutores da lei? Isso não só, assim, como eu diria, isso não só causa um transtorno ao ministério de Jesus, como também faz com que estes homens procurem todo o tempo fazer com que Jesus traga mais declarações como essa. E aí, eu quero encerrar isso aqui com um texto que mostra isso que eu estou falando assim de forma bem clara. João capítulo 10, versículo 31 a 33 diz o seguinte: Novamente os judeus pegaram pedras para apedrejá-lo. Mas Jesus lhes disse: Eu lhes mostrei boas obras, muitas boas obras da parte do Pai. Por qual delas vocês querem me apedrejar? Responderam os judeus: Não vamos apedrejá-lo por nenhuma boa obra, mas pela blasfêmia, porque você é um simples homem e se apresenta como Deus. Então, meus queridos, está aqui um grande exemplo da autoridade divina de Jesus. Jesus não estava sendo acusado por aqueles judeus, pelos doutores da lei da época, pelas curas e milagres que ele fazia, não, pelas libertações que ele fazia, não. Jesus estava sendo acusado por eles por ter se considerado Deus, por ter se demonstrado através das suas atitudes a divindade de Deus. Sabe por quê? Lá em Mateus, né, no início do livro de Mateus, capítulo 1, nós encontramos o anjo Gabriel dizendo, né, para Maria como que seria chamado o seu filho. Versículos de número 22 e 23 diz, do capítulo 1 de Mateus: Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta: A virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e lhe chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Não há como negar a divindade de Jesus. Ele é o Emanuel. Ele é o Deus que está presente no meio de nós. E ele continua agindo ainda hoje na vida de quem o aceita e de quem deseja que ele haja. Deixe você também, Jesus, agir na sua vida, para que ele mostre a você a divindade, o poder e a autoridade de Deus sobre você. Que Deus abençoe a sua vida.